Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Café com Bill. Meu nome é Samara Valêncio. Pega o seu café e vem comigo saber as notícias da semana. Vamos começar as notícias da semana falando, é claro, sobre pandemia. Começando com as vacinas. O quadro demonstrativo de andamento das análises das vacinas na Anvisa foi atualizado no dia 17/3, quando aconteceu a aprovação da certificação de boas práticas de fabricação de 4 fábricas da vacina da Johnson & Johnson. 5 novas fábricas ainda aguardam a aprovação, ainda estão em análise do processo. Nesse quadro, nós podemos ver também que já existe o registro definitivo das vacinas AstraZeneca e também da vacina da Pfizer. A vacina do Butantan, que é a Coronavac, tem o registro emergencial aprovado. Neste quadro, nós não vemos nenhuma informação sobre a vacina Sputnik V. E a Anvisa esclarece que ela não aparece nesse quadro de análise porque o pedido de anuência do estudo ainda está em avaliação. Outra novidade é que foi publicado o Guia Rápido sobre vacinação contra a Covid-19 para pacientes com câncer. A Fundação do Câncer lançou no dia 18 de março, em seu website, o Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19 para pacientes oncológicos. O guia é um compilado de perguntas e respostas frequentes, ouvidas ao longo do período da pandemia de diversas fontes. O documento reforça que o paciente oncológico deve sim tomar a vacina contra a Covid-19. Se você quer ter acesso a esse documento, vá agora no nosso canal do Telegram e clique no link que estará disponível para você. Ainda falando sobre as vacinas, nós vimos na última semana várias notícias referentes a eventos adversos com a vacina AstraZeneca, a vacina de Oxford. Como essa notícia? O uso da vacina Oxford AstraZeneca é suspenso em 20 países, mas o OMS diz que é segura. Essa notícia é do dia 16 de março. No dia 18 de março, saem novas informações dizendo que, após revisão, a União Europeia diz que a vacina de Oxford é segura e eficaz. É bem importante falarmos sobre a vacina de Oxford, porque ela, junto com a Coronavac, estão sendo utilizadas em larga escala aqui no nosso país pelo Ministério da Saúde. O que a Agência Europeia de Medicamentos concluiu no seu relatório emitido na última quinta-feira, dia 18, é que a vacina da AstraZeneca, Oxford, contra a Covid-19 é segura e eficaz, após um comitê de especialistas ter analisado a possibilidade de o imunizante influenciar na formação de coágulos sanguíneos. Abre aspas. O comitê chegou a uma conclusão científica clara. Essa é uma vacina segura e efetiva. Seus benefícios em proteger as pessoas contra a Covid-19, com os riscos associados de morte e hospitalização, superam os possíveis riscos de efeitos colaterais. Foi o que disse a diretora executiva da Agência Europeia de Medicamentos. Na terça-feira, dia 16, a agência já havia indicado que não tinha encontrado indícios de que a imunização com a vacina da AstraZeneca Oxford tivesse influenciado nos casos. Em nota divulgada, a agência destacou que mais de 20 milhões de pessoas já receberam doses da vacina da AstraZeneca Oxford na Europa e que foram revisados apenas 7 casos de coagulação intravascular disseminada e 18 casos de trombose do seio venoso cerebral. Aqui no Brasil, a Anvisa também fez uma nota
falando sobre o monitoramento da vacina de Oxford. A Anvisa atualizou seu comunicado sobre o monitoramento de eventos adversos relacionados ao uso da vacina de Oxford. A agência concluiu que os dados não apontam alteração no equilíbrio benefício-risco da vacina e recomenda a continuidade do seu uso pela população brasileira. A conclusão foi reforçada após a realização de uma reunião entre a Anvisa e autoridades regulatórias de vários países e também com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. O lote da vacina que deu início às suspensões feitas por alguns países não veio para o Brasil. Nas bases nacionais que reúnem os eventos ocorridos com vacinas, não há registros de embolismo e trombose que tenham relação de causa com as vacinas contra a Covid-19. A Anvisa acompanha e busca informações junto a autoridades internacionais de forma constante sobre possíveis eventos adversos relacionados ao uso de todas as vacinas em uso no país. E ainda nesta semana vimos essa ótima notícia. Vacina de Oxford imuniza contra a variante brasileira de Covid-19. A vacina de Oxford, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, é eficaz contra a variante brasileira do novo coronavírus. A confirmação é da coordenadora dos Centros de Pesquisa da Vacina de Oxford no Brasil e diretora do Instituto para a Saúde Global da Universidade de Siena, na Itália, a médica carioca Suean Costa Clemes. De acordo com a pesquisadora, o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e que no Brasil está sendo produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, demonstrou eficácia em neutralizar a variante P1 do novo coronavírus. A variante brasileira, identificada em janeiro, em Manaus, reage de forma idêntica à variante britânica ao imunizante de Oxford. A declaração se baseia em pesquisas que ainda não foi revisada por outros cientistas e nem publicada em revista, mas está disponível online. O estudo contou com a colaboração de pesquisadores da Fiocruz Amazônia e do Instituto Oswaldo Cruz. No mês passado, a Universidade de Oxford já havia anunciado que a vacina é eficaz contra a variante do Reino Unido. A eficácia fica acima dos 70% nos casos leves e chega a 100% quando se trata de casos graves e hospitalização. Falando ainda de vacina, e ainda falando sobre as vacinas, o Brasil recebe o primeiro lote das vacinas da COVAX Facility. O Brasil estava na programação para receber essas vacinas no domingo, dia 21, às 18 horas, as vacinas provenientes do consórcio COVAX Facility. A COVAX Facility é uma aliança internacional da Organização Mundial de Saúde que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Trata-se de um consórcio internacional com o objetivo de garantir o acesso igualitário à imunização. O Brasil recebeu 1.022.400 doses. A representante da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e Organização Mundial de Saúde no Brasil, informou que 90% das doses têm vencimento em 31 de maio de 2021 e as demais, os 10%, em 30 de abril de 2021. Falando de vacina, mas agora falando de pesquisa nacional, essa é uma das notícias que a gente gosta de trazer e a gente fica feliz em compartilhar.
Vacina totalmente brasileira vai para a segunda fase e pode ficar pronta em 1 ano. O CT Vacinas, Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, terminou a primeira etapa da pesquisa de uma vacina contra a Covid-19. A segunda fase, que testa o imunizante em humanos, começa nos próximos meses. Dividida em 3 fases, deve durar entre 12 e 14 meses para que a vacina possa ser aprovada e ter início à produção em escala industrial. Segundo a coordenadora do CT Vacinas, Ana Paula Fernandes, o grande diferencial da vacina da UFMG em relação àquelas produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo e pela Fiocruz no Rio de Janeiro é o fato de que os insumos necessários, os chamados ingredientes farmacêuticos ativos, serem totalmente produzidos no Brasil. Os testes clínicos em humanos têm um custo de 30 milhões de reais nas 2 primeiras fases, que são a preparação dos laboratórios da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, para a escala industrial e a avaliação da resposta de um grupo de 40 pessoas ao imunizante. Na terceira parte, serão testadas 20 mil pessoas, necessitando recursos acima de 100 milhões de reais. A cientista afirma que, embora o investimento seja alto, é menor do que aquele feito pela transferência das tecnologias de fora. E continuando nessa linha de pesquisa nacional, a Anvisa publicou no início do mês as informações sobre as vacinas desenvolvidas no Brasil. Além da vacina da Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos também um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP Ribeirão Preto. Em 15 de novembro, foram encaminhados documentos para análise preliminar da Anvisa. A agência está analisando os documentos e vai fornecer aos desenvolvedores do imunizante as informações para instruir um futuro pedido formal de realização em estudos fase 1 e 2 no Brasil. A terceira iniciativa é desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o nome de UFRJ-VAC. A Anvisa já realizou reuniões para discutir as estratégias para a execução do estudo não clínico. Foram realizadas 2 reuniões em agosto e setembro de 2020 e a agência aguarda novos contatos dos desenvolvedores. As 3 vacinas são de proteínas recombinantes, uma proteína de laboratório que irá produzir os anticorpos. E ainda falando sobre as vacinas, vamos falar sobre o passaporte digital, que foi instituído a princípio pela China no início do mês passado e muito criticado pela OMS. O passaporte digital identifica as pessoas que receberam ou não a vacina contra a Covid-19. Israel implantou essa mesma ideia com o nome de passaporte verde. Mas nessa semana, a notícia é que a União Europeia também irá apresentar esse passaporte Covid. A União Europeia apresentou no dia 17 de março o chamado passaporte Covid para facilitar as viagens na alta temporada e apoiar o setor de turismo, que sofre dificuldades em virtude das restrições da pandemia. Com a lentidão com que avança a campanha de vacinação no bloco europeu e dos riscos que representam as novas variantes do coronavírus, a União Europeia achou importante também implantar esse sistema. E agora, saindo um pouco do tema vacinas, mas ainda falando de pandemia, vocês devem ter visto essa notícia do spray nasal contra a Covid-19. Uma comitiva liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, viajou no início do mês de março para Israel.
O governo brasileiro visa negociar a compra de um spray nasal que está em fase de testes clínicos para ser usado no tratamento da Covid-19. Isso é importante a gente ressaltar que o spray nasal é um estudo para tratamento da doença, não tem relação nenhuma com imunização, com vacina. O spray de nome ExoCD24 ainda não tem eficácia comprovada e está sendo desenvolvido pelo Centro Médico Ichilov, em Israel. Não sei se eu falei certo. O medicamento até então era utilizado de forma experimental contra o câncer de ovário. Ainda em fase preliminar de estudos, o spray nasal passou a ser usado em testes contra a Covid-19 e os primeiros resultados mostraram que 29 dos 30 voluntários estudados não evoluíram para casos graves da doença. Outra notícia bacana para se falar, que não envolve diretamente a pandemia, é a consulta pública que estará aberta até 31 de março pela Anvisa, que trata sobre antissépticos de uso humano. Essa consulta pública é formada por um questionário de 6 etapas. A primeira tem como objetivo receber contribuições sobre a definição de antissépticos de uso em humanos a ser adotados pela Anvisa. A segunda reúne questões sobre os critérios técnicos definidos pelo grupo de trabalho a serem utilizados no reenquadramento destes produtos. É importante lembrar que os antissépticos foram produtos muito falados durante a pandemia. Nós, da odontologia, inclusive, recebemos orientações no início da pandemia para realizar bochechos com enxaguantes com base em peróxido de hidrogênio a 1%. Depois de um tempo, em outubro, essa indicação caiu por terra. Mas esses enxaguantes continuam sendo vendidos comercialmente a toda a população. O que esse questionário, essa consulta pública vem trazer são exatamente essas questões sobre os antissépticos utilizados e adquiridos pela população. Por isso, na sua terceira sessão, os participantes poderão opinar sobre a necessidade de outros critérios de reenquadramento dos antissépticos. A quarta sessão apresenta propostas de cenários hipotéticos de reenquadramento, incluindo o levantamento de possíveis impactos socioeconômicos para a população e o setor regulado entre os agentes afetados. A quinta sessão vai tratar exatamente sobre essas questões socioeconômicas, sobre a forma em que os nossos pacientes, que a população em geral, podem adquirir esses produtos. Então, ela visa coletar subsídios quanto ao impacto socioeconômico positivo e negativo sobre a proposta de reenquadramento de antissépticos associados a artefatos como lenços, toalhas, gases suaves umedecidos ou impregnados com álcool ou outras substâncias consideradas antissépticas na categoria de medicamentos. O reenquadramento desses produtos como medicamentos estaria relacionado à prevenção de infecções do corpo humano, como o uso pretendido principal pelo fabricante ou importador. A sexta e última sessão do questionário eletrônico oferece aos participantes a possibilidade de fazerem recomendações para o aperfeiçoamento da atuação regulatória da Anvisa no reenquadramento de antissépticos de uso em humanos. Para isso, apresenta uma pergunta com campo de resposta livre. Vale a pena participar dessa consulta pública que estará aberta até 31 de março. O link para participar da consulta está também no nosso canal do Telegram. Entra lá clicando no link da bio e participe também dessa pesquisa.
Nessas últimas semanas, nós vimos também a atualização do Manual de Recomendações AMIB-CFO para enfrentamento da Covid-19 na odontologia. É a 4ª edição deste documento e o link também está no nosso canal do Telegram. Voltando às notícias nacionais, a campanha de vacinação contra a influenza começa no dia 12 de abril. Em meio à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e ao esforço de imunizar brasileiros, o governo federal segue com as iniciativas para combater outros vírus. É o caso da campanha da vacinação contra o vírus influenza, marcada pelo Ministério da Saúde para iniciar no dia 12 de abril. Além de evitar complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus, a vacinação ganha outra importância no momento. Com diversos estados com leitos de unidade de terapia intensiva lotados e filas de espera, a campanha também é importante para evitar uma sobrecarga do sistema de saúde. O público estimado pelo Ministério da Saúde é de 79,7 milhões de pessoas. E o objetivo é vacinar pelo menos 9 em cada 10 pessoas dos grupos prioritários. Os grupos serão organizados para vacinação em 3 etapas. Os dias de mobilização, os dias D, serão definidos por cada município. Vale a pena a gente lembrar quem são os grupos prioritários. Fazem parte desse grupo criança de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo de passageiros, funcionários trabalhando em prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade. É importante ressaltar que o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e influenza conjuntamente. Recomenda-se que a pessoa que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19. Essa semana nós também tivemos a notícia de que a Anvisa proíbe máscaras de acrílico com válvulas, bandanas e face shield em aeroportos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras para o uso de máscaras em aeroportos no país dentro de aviões. A medida proíbe o uso de máscaras que deixam áreas livres para entrada e saída de gotículas. Assim, os passageiros não poderão usar bandanas, lenços, máscara de acrílico ou modelos com válvula de expiração. Passageiros também não poderão transitar em aeroportos apenas com protetor facial. O modelo permitido pela Anvisa são as máscaras de tecido artesanais ou industriais com mais de uma camada de proteção. Segundo a regra, a máscara deve estar bem ajustada no rosto. E as mudanças foram motivadas pelo surgimento de novas variantes do coronavírus e o aumento das taxas de transmissão. Máscaras cirúrgicas descartáveis e PFF2 também são permitidas. Essas medidas começam a valer a partir do dia 25 de março, esta semana. E agora algumas curiosidades que aconteceram nesta semana. O fabricante de periféricos lançou uma máscara contra a Covid-19 com microfone, ventilador e luzes RGB.
A pandemia da Covid-19 colocou no dia a dia da população mundial um novo adereço, que são as máscaras. E pensando nisso, a Razer, uma das principais marcas de periféricos e acessórios do mundo dos games, lançou também o seu modelo de máscaras com direito à luz RGB e microfone. E é claro que eu consegui um vídeo aqui para a gente ver como é que essa máscara funciona. A Razer afirma ter criado a máscara mais inteligente do mundo, porém, esta ainda não obteve nenhuma das aprovações e certificações necessárias para que possa entrar em circulação. As principais características desta máscara estão nas suas zonas circulares que se situam ao lado da boca, pois aqui estão presentes 2 ventiladores. A empresa afirma que estes ventiladores de discos ativos filtram o ar que é inspirado, combatendo assim cerca de 95% das partículas transportadas pelo ar, incluindo o vírus que causa a Covid-19. Estes ventiladores são removíveis e recarregáveis. A nova máscara também deverá possuir microfones e amplificadores para que a voz seja projetada para fora. A Razer avançou que está a trabalhar com engenheiros de som para encontrar um equilíbrio nesta questão. De acordo com os criadores da máscara, esta é confortável, apesar de toda a tecnologia interna, uma vez que conta com uma proteção de silicone e usa presilhas ajustáveis para que se consiga encontrar o ajuste adequado. Uma outra novidade é que cada um dos anéis do respirador e do amplificador pode brilhar numa cor escolhida pelo utilizador. Apesar de toda a criatividade e tecnologia, esse equipamento ainda não tem aprovações, não é vendido comercialmente e você também não vai poder usar em aeroportos. Essas foram as notícias de hoje. Se você quer saber mais e gosta desses temas e desses assuntos, fica aqui a dica para vocês do nosso curso online de Saúde e Segurança do Trabalhador na Odontologia, onde nós falamos sobre equipamento de proteção individual, a diferença das máscaras, as indicações da PFF2 para a sua rotina clínica. São alguns dos temas abordados nesse curso de 4 horas de duração, totalmente online, com material didático e certificado. O link está na nossa bio. E também aproveitar para convidar vocês para o dia 30, a nossa web aula. Todo dia 30 é dia de biossegurança na Bioquali e a gente vai discutir aqueles temas que são tão comuns no consultório. E se você não está fazendo de uma forma que o seu paciente consegue enxergar toda a sua dedicação e cuidado por ele, então você está fazendo isso errado. O meu convite é para o dia 30 de março, o tema Odontologia Sustentável. É possível? Então, inscreva-se também clicando no link da bio aqui do Instagram. Mas se você estiver no YouTube, aproveita para clicar também no link que está aqui na descrição. Se você gostou desse Café com Bio, curte, compartilha, salva para assistir depois e eu vejo vocês na próxima semana com café, notícia e muita informação. Beijos e até lá!